noite, irmãos. Vocês estão bem? Graças a Deus. Vamos lá. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, para receber. O Senhor é bom e tem nos guardado, Pai. O Senhor é bom, Senhor, e tem nos provido, nos suprido com toda sorte de bênçãos e de palavra, Pai. Nós temos andado firmados na rocha, Pai. Eu te dou graças, Pai. Te dou graças, Pai. Te exalto, Senhor, porque o Senhor é digno, Pai, de toda a nossa honra, de toda a nossa glória, Pai. Te exaltamos, Senhor, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Em nome de Jesus, eu preciso da Tua ajuda, Pai. Espírito Santo de Deus, fala aos corações dos meus irmãos, Pai. Tudo aquilo que eles precisam receber dessa palavra de hoje, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo toda distração, Pai. Eu repreendo todo intento de Satanás de roubar a semente da palavra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, banda. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eita. Eu já falei para vocês que aqui não é o lugar mais confortável da igreja, né? Aleluia. Continua não sendo. Mas a gente se submete, amém? Quando a gente está aprendendo autoridade, submissão ou submissão e autoridade, a gente entende que a nossa vontade, o Senhor respeita a nossa vontade. Mas a vontade dele tem que ser soberana na nossa vida. Amém? E a gente tem aprendido aqui que a gente precisa se submeter de coração. Mas é bom demais estar sem máscara aqui, viu, irmãos? Não é rebeldia não, tá, irmãos? É bom demais poder respirar. Oh, glória a Deus. Ainda bem que o ministro pode falar sem máscara, senão ia ficar ofegante aqui. Como é bom, gente. Glória a Deus. Declaro que esse tempo está acabando. E vai acabar e a gente vai ter toda essa igreja cheia de novo. Todos os nossos irmãos aqui, a gente vai abraçar eles com vontade, com força, né? Aquele abraço de urso mesmo. Amém? Glória a Deus. É bom demais estarmos aqui. Estudando principalmente dessa matéria que fala de submissão e autoridade. O Senhor eu pude estar ministrando aqui já depois de vários ministros. E eu perguntava para o pastor, será que ainda tem alguma coisa para falar sobre esse assunto? Será que já não esgotamos totalmente esse assunto? E o Senhor, Ele consegue fazer novo todas as vezes, né? Paulo ministrou 3 vezes a mesma palavra. Eu falei para Paulo, você não conseguiu. Você ministrou 3 vezes diferente. Foi 3 vezes diferente. Eu assisti as 3. Aleluia. Parecia igual, pareciam os mesmos versículos. Mas de cada vez, o Senhor tratava diferente, com um público diferente. E eu tinha entendido que o negócio do Senhor não é com o ministro. É com o ministro também, mas é com as pessoas. A palavra são para as pessoas, são para os irmãos, são para a igreja, são para aqueles que recebem com coração manso e humilde. Amém? Aleluia. Que o Senhor me dê graças nessa noite para transmitir um pouco daquilo que Ele compartilhou comigo essa noite. Aleluia. Então nós vimos algumas coisas sobre submissão. Amém? Vamos fazer uma revisão rápida. Por que revisão? Porque eu vou usar alguns conceitos na ministração de hoje. Mas quem não assistiu todas as ministrações, graças a Deus está disponível no YouTube. Para isso que serve, meu irmão. Assiste a ministração do Paulo, que foi um sucesso. Amém? Eu vou usar algumas coisas que ele trouxe, alguns fundamentos que ele já nos trouxe aqui. Então, uma coisa que ele ensinou bastante claro para a gente, que submissão é uma atitude, é uma decisão, é voluntária. A submissão a submissão verdadeira é aquela que você se submete por vontade própria. Amém? Assim como o amor. Você ama por vontade própria. Você perdoa por vontade própria. Não pode ser porque você é obrigado. Porque o Pai mandou você perdoar, se submeter, então você se submete. Não é por medo de inferno, medo de qualquer coisa, medo das consequências. Não, é submissão por vontade própria, um desejo do coração. Essa é a submissão legítima. Amém? É igual amar e perdoar. E a nossa submissão ela é testada quando a gente não concorda. Quando a nossa vontade, ela não é exatamente aquela. Quando o nosso querer, quando o nosso gosto, quando a nossa forma não é aquela
que eu estou tendo que me submeter. Jesus é nosso exemplo de submissão, porque ele não queria se submeter à morte de cruz, à separação do Pai. Mas ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Mas se não tiver jeito, vou eu assim mesmo. Ele se submeteu. Amém? Ele se submeteu. Por isso que ele é o nosso exemplo de submissão. Amém? Glória a Deus. Um outro ponto que foi tratado nas outras ministrações: autoridade. O que é autoridade? Poder delegado. Amém? Isso a gente aprendeu bastante. A autoridade é um poder delegado por alguém para fazer algo. Nós vimos o exemplo do centurião. Nós vimos o exemplo de Jesus. Amém? Que ele era filho submisso e ele tinha autoridade. De onde vinha a autoridade dele? Do alto, do Pai, para fazer alguma coisa que o Pai tinha mandado. Ele tinha essa autoridade. Amém? Então a autoridade é um poder delegado por alguém. E eu tenho essa autoridade quando eu me submeto a essa autoridade. O exemplo do centurião. O centurião, ele tinha um tribuno acima dele. Então ele tinha autoridade sobre a sua centúria, o seu pelotão, o seu batalhão, eu não sei como se chama, porque ele estava debaixo da autoridade do tribuno. Amém? Então, autoridade é um poder delegado. E só tem a autoridade aquele que submete. Nós vimos o exemplo dos filhos de Seva. Os filhos de Seva, eles queriam fazer bonito, igual os discípulos. Mas eles não se submetiam. Eles queriam ter autoridade sobre os demônios, mas eles não estavam submissos ao Senhor. Então eles tentavam expulsar em nome de Jesus que Paulo prega. E o demônio falou: quem é você, meu filho? Quem é você? Eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas tu quem és? Então a autoridade, ela funciona para quem está debaixo de autoridade. Amém? Breve revisão. Vamos lá falar um pouco sobre como que isso vai afetar o nosso futuro. Tá? No céu, vocês sabiam que vai ter autoridade e submissão também? Lá no céu, no reino vindouro, vai ter. Se você não aprendeu a tratar com submissão e autoridade aqui nessa terra, vai ter que aprender, porque lá vai ter também. Apocalipse 19:10 diz assim: essa é uma visão que João teve do céu. Apocalipse 19 diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, porém me disse: não faças isso. Quando João viu um anjo, ele falou: anjo, deve ser o Senhor, vou prostrar e me adorar. O anjo falou: meu filho, não faz isso não, eu sou conservo seu. Estamos juntos nessa. Tradução by Gerson. Estamos juntos nessa, sou conservo seu. Se ele é conservo, significa que ele tem um Senhor. E se somos conservos, servimos ao mesmo Senhor. Amém? Então lá tem um Senhor e existem servos. Amém? Apocalipse 19:16 diz assim: tem no seu manto, estava falando de Jesus, na sua vinda, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vai ter rei. Rei de reis ainda. E vai ter Senhor. Senhor de senhores. Não existe Senhor sem servos. Não existe rei sem discípulos, sem súditos. Então, a estrutura de autoridade vai ter lá no rei, no vindouro também. Amém? Então, a gente precisa aprender desse assunto mesmo, porque ele vale hoje e vai valer no futuro também. Mais uma passagem só para vocês consolidar esse assunto. A parábola dos talentos. Eu gosto da passagem de Lucas. A parábola dos talentos, ela está em vários dos evangelhos. Mas Lucas diz um negócio interessante, que eu gostaria de ler para vocês. Tá? Vocês conhecem a parábola dos talentos? Um rei, ele viajou, deixou alguma coisa, um recurso para os seus servos, e eles ficaram cuidando daquele recurso. Quando ele voltou, ele foi prestar contas lá. Servo presta conta. Amém? Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu o Senhor: muito bem, servo bom. Servo bom. O Senhor estava falando por meio de parábolas
as coisas que haviam de vir. Porque fostes fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Lucas fala diferente. Outro fala, entra no meu descanso, os outros evangelhos. Mas Lucas fala, terás autoridade sobre 10 cidades. Autoridade e submissão, vale a pena você estudar. O que fazemos hoje aqui, ele não só conta para a nossa vida aqui, ele conta para a nossa eternidade também. Amém? Muitas coisas vão acontecer no futuro, baseado no que nós estamos fazendo hoje. Amém? Você não pode fazer nada lá no futuro, mas você pode fazer hoje. Uma delas é se submeter. Amém? Glória a Deus. Vamos caminhar. Por que que o assunto submissão, irmãos, é um negócio importante e Satanás não tem nenhum interesse que você saiba a respeito disso? Será que é simplesmente implicância porque ele não gosta de nada que aparente se assemelhe ao Senhor? Eu acho que tem mais coisas aí. Sem submissão e obediência dos liderados, não existe autoridade da liderança. Quando não existe essa cadeia de liderados e de liderança, é como um corpo que tem uma cabeça, mas não tem membros para comandar. Imagina uma cabeça que não tem membros para mandar. Vai fazer alguma coisa esse corpo? Não vai fazer nada. Ele não vai desempenhar aquilo que deveria fazer, porque a cabeça até manda, mas o corpo não obedece. Amém? Eu sempre que lembro disso, eu lembro do futebol de crianças. Hoje, futebol de criança é muito diferente do futebol de criança da minha época, né? Quando foi lá criança mesmo, né? Hoje criança faz escolinha, faz passe, faz um negócio é muito diferente. Mas quando a gente lembrava das brincadeiras, né, de infância, quando você colocava uma bola, você podia até falar assim, olha, está aqui a bola no meio, 5 para um lado, 5 para o outro, você faz o gol lá faz o gol cá, ok? Soltava a bola, o que acontecia? Uau! Todos os 10 em cima da bola. Não tinha liderança, não tinha defesa, não tinha nada. Era todo mundo em cima da bola, todo mundo querendo dar um chute naquela bola. Era só aquilo lá. Um sistema sem autoridade, sem hierarquia. Eu lembro de futebol de criança. Cada um faz o que quer. Dá o chute que quer, faz o que quer. E não produz geralmente quase nada. Ou geralmente nada, né? Porque o objetivo era só dar um chute na bola. Se visse um gol, visse a bola, é perigoso fazer o gol contra ainda. Porque não estava nem sabendo para onde estava mais. Amém? Então, esse assunto de submissão é uma das coisas que o diabo tem interesse em desconstruir na nossa vida. Um outro ponto, tá? Autoridade, esse poder delegado que a gente ouviu falar, que a gente citou anteriormente. Amém? Lucas 10, 19 diz assim. Lucas 10, 19. É bom que vocês leiam. Tem aqui hoje? Tem? Lucas 10, 19 diz assim. Eis aí, vos dei autoridade. O Senhor nos deu autoridade para quê? Para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Isso é o quê? Autoridade. Isso é o quê? Poder delegado que o Senhor deu para que a igreja estivesse desfazendo as obras de Satanás. Não é isso? João, isso já adiantando que 1 João 3,8 diz: aquele que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Então, a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para desfazer as obras do diabo, foi dada por Deus. Amém? João 14,12 diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará. Amém? Então, está tudo alinhado. É autoridade para desfazer as obras. Porém, a gente se lembra o quê? Que essa autoridade, esse poder delegado, ele vem do alto. E ele só funciona quando a gente está debaixo de autoridade. É um pré-requisito. Eu preciso estar submisso à autoridade, para que o poder dessa autoridade, ela seja exercido através da minha vida. Então é importante
que a gente tenha esse entendimento. Por quê? Porque quando eu saio debaixo dessa autoridade, eu posso estar me colocando, inclusive, em risco. Vide os exemplos dos filhos de Seva. Amém? A minha capacidade de resistir ao diabo é outra coisa que depende de autoridade. Abram comigo Tiago 4:6. Enquanto eu pego a água. Tiago 4:6 diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A sujeição, a submissão ao Senhor te dá capacidade para resistir ao diabo. Se você não estiver debaixo da vontade do Senhor, debaixo, se submetendo à vontade dele, a sua capacidade de resistir ao diabo é nula. Lugar de submissão é lugar de segurança. A gente já ouviu tantas vezes isso. Amém? 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, como um leão, que ruge procurando alguém que possa devorar. Mas ele anda ao derredor. João 10:27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Onde que é o lugar de segurança? Debaixo da mão do Senhor, onde ninguém arrebata. Onde que é o lugar de segurança? Debaixo da vontade do Senhor, em submissão à vontade dele. Porque o leão, o inimigo, ele está ao derredor, mas ele não pode arrebatar desse lugar. E olha que Provérbios 18:1, eu lembrei que o pastor diz, sempre cita esse versículo para a gente. O solitário, ele busca, Provérbios 18:1, o solitário busca o seu próprio interesse. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Ele se levanta, ele se opõe, ele se rebela, ele se é insubmisso. Esse é aquele que procura os seus próprios interesses. Esse é aquele que anda solitário. E esse que anda solitário é alvo fácil. A partir do momento que você sai debaixo da vontade do Senhor, debaixo da sua boa mão, debaixo da sua guarda, você se torna um alvo fácil para esse leão que está à volta, andando em derredor. Então, quando eu estou debaixo da vontade dele, debaixo da sua boa mão, eu estou no lugar de segurança. Sujeitai, submeter, é estar em lugar de segurança. Amém? Marcos 3:24 diz que reino dividido, o Senhor diz, reino dividido, ele não subsiste. Reino dividido não subsiste. Como é que um reino está dividido? Imagina um corpo com duas cabeças. Vocês vão achar, isso deve ser mitologia, né? Corpo, duas cabeças. Não, gente, isso é casamento, tá? Casamento é um corpo, quando o homem e mulher se unem numa só carne. Eles são um só corpo. Amém? Mas ainda tem duas cabeças ali. Agora você imagina uma cabeça querendo ir por aqui, outra cabeça indo por aqui. Será que eles vão chegar em algum lugar? Eu fico lembrando daqueles aviões de duplo comando. Imagina se um piloto, duplo comando, né? Tudo que um faz aqui, outro faz do outro lado lá e faz igual. Imagina se um piloto que deseja pegar uma rota e outro piloto deseja pegar outra rota. Será que ele vai chegar em algum lugar? Amém? Reino dividido não subsiste. O que eu quero dizer com isso? Amém? Que dentro de um lar, que é a menor unidade, dentro de uma família, homem e mulher, marido e esposa, se ali não houver unidade, não subsiste. Reino dividido não subsiste. Amém? Precisa ter unidade, precisa ter comando, precisa estar debaixo da mesma autoridade, porque senão não vai. É um corpo com duas cabeças, uma querendo fazer
o que a outra não quer. Como você tem duas cabeças no mesmo corpo, o que você tem que fazer? Uma delas tem que se submeter. Uma delas precisa se submeter. Amém? E a palavra já deixa bem claro, ó, tem um cabeça no lar. Nós temos um cabeça no lar. O Senhor ensinou para os discípulos a respeito de como a igreja deveria ser submissa a Cristo. Mas ele usou o exemplo do casamento. E hoje a gente pensa que aquela passagem de Efésios está falando de quê? Está falando de Paulo ensinando as mulheres hoje a serem submissas. Não, ele estava ensinando a respeito da igreja. Que a igreja tem que ser submissa a Cristo, assim como as mulheres são submissas aos homens. Amém? Esse era o princípio. Mas a gente fica ensinando, parece que dá a impressão que a gente está ensinando de casamento. Mas casamento era o exemplo que ele queria dar a respeito desse assunto. Porque esse é o princípio. Se você tiver um corpo com duas cabeças, uma puxando para cada um lado, não vai funcionar. Aleluia. Então, esses são os princípios de submissão. Por que eles são tão importantes nas nossas vidas? Amém? Sem submissão, eu não tenho capacidade de resistir a Satanás. Sem submissão, eu estou num lugar vulnerável. Eu sou um alvo fácil. Eu sou uma presa fácil. Sem submissão, eu não tenho o poder delegado. O poder de pisar sobre serpentes e escorpiões. O poder para desfazer as obras de Satanás. Sem submissão, eu não consigo realizar todo o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Todo o propósito pelo qual Ele nos criou. Porque Ele tem um limite para nos abençoar. Ele precisa que nós estejamos debaixo da sua boa vontade, debaixo da sua boa mão, seguindo a sua vontade, para que Ele possa estar nos conduzindo a lugares maiores. Se a gente sempre se coloca fora dessa posição, a mão dele está aqui para nos abençoar. Se eu sempre fico andando ao derredor, em volta dele, eu vou receber? A chuva está caindo aqui, mas eu quero ficar do lado de cá. Eu vou receber dessa chuva? Não. A vontade do Senhor era essa? Não, ele queria derramar tudo aquilo ali em cima de mim. Mas como eu não quero ficar nessa posição, eu não recebo tudo aquilo lá, eu recebo os respingos só. E às vezes eu acho que não estão acontecendo do jeito que deveria. Eu ainda tenho até essa percepção. Mas por quê? Porque eu não quero me submeter. Eu não quero ficar embaixo. Eu não quero procurar o Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer exatamente da sua vontade. Quando eu me coloco nessa posição, o Senhor pode nos abençoar completamente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O que aconteceu aqui? Deu uma... Glória a Deus. Deixa eu fazer umas perguntas para você. Quem decide onde você vai morar? Onde você vai congregar? Onde você vai servir? Até quando que você vai servir? De que forma que você vai servir? Com quem que você vai se casar? Onde você vai trabalhar? O que você vai fazer com seus recursos? Onde você vai investi-los? Onde você vai gastá-los? Que casa, que carro que você vai comprar? O que você vai fazer nas suas férias? Para onde que você vai? Eu sei que alguns já decidiram até onde vão ano que vem, nas férias do final do ano, o que vão fazer com o 13º. Mas olha que interessante. Tiago diz assim, Tiago 4,13 diz assim, 4,13. Atendei agora, vós que dizei, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Vós sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Vocês deveriam dizer diferente, se Deus quiser. Mas de onde que veio essa história de Tiago?
Será que eu tenho que perguntar para o Senhor todas essas coisas? O Senhor não nos trouxe para a liberdade? Eu não sou livre? Não sou livre para escolher? Não sou livre para fazer planos? Sim, graças a Deus. O Senhor nos trouxe para a liberdade mesmo. Né? A palavra dele nos diz que ele nos libertou. Ele nos libertou do reino das trevas. Aleluia. A palavra diz assim que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eu era escravo do pecado. Ele me arrebatou, ele me tirou de lá dessa situação. Ele me trouxe para a liberdade. A palavra diz que ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Além de libertar, além de pôr em liberdade, ele nos trouxe para a família dele. É bom demais. Mas por que essas perguntas então? Glória a Deus. Levítico fala para a gente da situação do parente remidor. Nós sabemos, nós já estudamos, que Jesus é o nosso parente remidor. De onde que veio essa história? Jesus foi aquele que nos remiu os nossos pecados. Essa palavra é uma palavra estranha para a gente, na nossa cultura, porque não existe o conceito de remissão, de remidor. Quem é o parente remidor? É aquele parente que, se você empobrecer, você vender as suas terras e você se tornar um escravo, o parente remidor é aquele que tem capacidade, tem dinheiro, tem recursos para ir lá e te resgatar. Ele vai lá e paga a sua dívida e você vira o quê? Servo dele. Amém? Tem esse detalhe. Você era resgatado, isso era da lei, tá? Tá lá em Levíticos. Você era resgatado, ele pagava as suas dívidas, só que você tinha a vantagem de estar servo ou servindo um outro senhor que era seu parente, que ia te tratar com benevolência. Então, essa história do parente, o parente remidor. Jesus nos remiu os nossos pecados como um parente que tinha capacidade de pagar uma dívida que nós não tínhamos condições de pagar, que era uma dívida de sangue, um sangue justo. E só ele podia fazer isso. Ele veio como homem e nos remiu. Amém? Mas não é essa a história que eu gostaria de passar para vocês. Eu queria que vocês abrissem comigo Deuteronômio 15, verso 12. A lei dos servos. Quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, nós estamos falando lá do Antigo Testamento, irmãos, mas é porque tem uma alusão, tem uma sombra das coisas que ainda iriam acontecer, amém? Então, Deuteronômios 15, versos 12 ao 17, diz assim: quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirá forro, livre. E quando de ti o despedires forro, livre, não o deixarás ir vazio, liberalmente fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-á, isso tinha um propósito, para que vocês se lembrem que vocês foram servos na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, amém? Te remiu, te libertou daquela situação. Pelo que hoje te ordeno, se porém, agora chega a parte interessante, se porém te disser, não sairei de ti, isso servo, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela, um instrumento de furar couro, tá? Furarás a orelha na porta, e será para sempre o teu servo, e assim também fará a tua serva. O que isso quer dizer será, gente? Primeiro, então, se você tem um servo hebreu ou hebreia, naquela época, e você resgatou ele de uma situação de pobreza, ele virou teu servo, e ele vai te servir 6 anos, e depois de 6 anos você vai deixar ele ir. Isso era como se fosse um processo de recuperação de dívida que a gente conhece hoje, né? A recuperação fiscal, né? A empresa decreta falência e alguém vai lá e fala assim, então eu vou te ajudar a sair dessa situação. Então, o parente ia lá, comprava ele como servo, e ele passava 6 anos servindo ao parente. E depois de 6 anos ele deveria ser livre.
com tudo que ele conseguiu ser abençoado, ele era para levar junto. Amém? Mas ele tinha uma opção. Olha só que interessante. Ele tinha uma opção. Se ele quisesse, por amor ao seu Senhor, ele poderia ficar. Ele poderia decidir continuar sendo servo. Interessante. Por que alguém que foi posto em liberdade ia se colocar como servo dessa pessoa que a libertou? Por que alguém se colocaria dessa situação por vontade própria? Se submeteria ao seu Senhor, e ainda por amor. Teria que ser por amor, está dito lá aqui na palavra. Se disser que te ama e quer ficar contigo. Houve uma mudança de senhor? Sim. Ele tinha sido servo, escravo, e passou a ser servo, escravo do parente. E ele poderia, depois de 6 anos, deixar de ser servo. Amém? Mas ele poderia ficar por amor ao seu Senhor. Todos entenderam essa história? Então, um servo, 6 anos, liberdade. Mas ele poderia voltar e continuar, não, eu quero ficar. E aí o que ele fazia? Furava a orelha, porque era um sinal público que ele era um servo por amor, por escolha própria, por decisão própria. Amém? O que isso tem a ver com a gente, na nova aliança? Nós somos servos? Será que nós somos servos? Será que a gente mudou de dono? Romanos 10, 9 diz assim: se tu com tua boca confessares Jesus como Senhor, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga comigo: povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem um dono, irmão. Você tem um dono. Você tem um Senhor. Ele te resgatou, mas você tem um dono. Amém? Ele continua sendo o Senhor da sua vida. Foi assim que você foi salvo, quando você declarou que Ele era Senhor da sua vida. Amém? Você foi salvo. A salvação é uma consequência da sua submissão ao senhorio de Cristo. Amém? Então, nós não somos livres? Sim, somos livres. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Amém? O Espírito está sobre mim, dizia Jesus em Lucas 4,18, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Ele veio realmente para nos libertar. Amém? E mais que livres, nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo. Amém? Só que nós somos livres para quê? Com que propósito? Com que propósito? Para que nós pudéssemos nos sujeitar a Ele por amor. Da mesma forma que o servo da orelha furada, que decidia ficar com seu Senhor porque se dava bem com Ele, porque gostava de estar ali com a família dele. Da mesma forma, na nova aliança, nós somos servos por amor. Nós nos submetemos à sua vontade. Nós decidimos, somos livres, mas decidimos nos submeter por amor ao nosso Senhor. Amém? Então, submissão é algo que a gente precisa considerar e aprender. Amém? Abram comigo Colossenses 3, enquanto eu bebo água. Aleluia. Colossenses 3, verso 18, diz assim: esposas, sede submissas ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai as vossas esposas, amai a vossa esposa, e não a tratei com amargura. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem
desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que o recebereis do Senhor a herança, a recompensa da herança. Cristo é Senhor, a Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Amém? Eu queria dar um exemplo aqui, Tiagão não está aí? Se Tiago, com Nicolas, contratasse uma babá. Se Tiago contratasse uma babá, essa babá ia cuidar do Nicolas, ia dar comidinha para ele, ia dar banho nele, trocar a fralda dele, colocar ele para dormir. Amém? Só que quem ia pagar? Tiago. Essa babá, quem é o Senhor? Quem paga. O Senhor é quem paga. Amém? Tiago paga. Então essa babá serve ao Tiago. Amém? Não serve ao Nicolas. Essa babá não é serva do Nicolas, ela é serva do Tiago. É uma empregada que serve ao Tiago. Amém? Porque quem paga é o Senhor. O que está dizendo aqui? Submetei-vos aos seus maridos. Filhos, obedecei a vossos pais. Servos, obedecei aos vossos senhores. Por quê? Tudo o que fazeis, fazeis de coração, porque cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. É do Senhor que você vai receber a recompensa. Você serve ao seu irmão, você se submete a ele, mas quem recompensa é o Senhor. A gente serve ao Senhor servindo as pessoas, porque é Ele que recompensa, é Ele que é o nosso Senhor, é Ele que nos recompensa. Então, quando eu me submeto, esposas a marido, filhos aos pais, liderados a líderes, empregados aos seus patrões, eu estou me submetendo ao Senhor. É Ele que vai me recompensar. Então eu vou me submeter nessa vida uns aos outros. A palavra diz isso: sujeitai-vos uns aos outros. E assim você vai estar se sujeitando ao Senhor também, porque é Ele que vai te recompensar. Amém? Glória a Deus. Avalie as suas marcas. Será que a marca que o Senhor, que o mundo está vendo na sua vida, é de submissão? É de obediência? É de honra? É de respeito? Será que as suas marcas, a marca que você tem trazido, não nas orelhas mais, né? Mas no coração, o desejo do seu coração, aquilo que está dentro, elas representam isso aqui? Sujeição, obediência, honra, respeito pelas suas autoridades, por aqueles que você está submisso. As pessoas conseguem ver isso na sua vida. Elas conseguem ver, está aí um homem que serve ao Senhor. Está aí uma mulher que serve ao Senhor, que se submete ao Senhor, que faz a vontade dele. A palavra diz assim, que se você não ama aquele que vê, como que você vai amar ao Senhor que você não vê? Se você não consegue se sujeitar ao homem que você vê, como é que você imagina se sujeitar a Deus que você não vê? A gente começa aqui. A gente começa aqui. É dentro de casa, é filho com pai, é esposa com marido, é com o seu líder, é com o pastor, é com o seu chefe, é com o governador, é com o presidente. Você submete, você honra. A gente já aprendeu, né? Que obediência e submissão não são a mesma coisa. Amém? Glória a Deus. E Deus, Ele não nos impõe nada. Ele nos trouxe para a liberdade e não impõe nada. Nós somos livres.
Qual que é a vontade dele? Que nós o sirvamos por amor. Como aquele servo da orelha furada. Que nós o sirvamos com amor. E ele diz na sua palavra que aquele que me ama é aquele que guarda as minhas palavras. Aquele que me ama guarda as minhas palavras. Jesus disse assim: ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. A palavra, os mandamentos. Ouvintes, não sejamos simplesmente ouvintes da palavra. A gente já ouve tanto isso, né? Mas é praticante. Não sejamos simplesmente ouvintes, mas praticantes. Então, amar ao Senhor. Nós queremos servir ao Senhor por amor. Como é que a gente vai fazer isso? Se submetendo à sua palavra. Amém? Precisamos conhecer a palavra para nos submeter a ela primeiro, né? Por isso que nós estamos aqui. Amém? Mas nós precisamos nos submeter à palavra, nos submeter à vontade dEle. Amém? Guardar os seus mandamentos, guardar a sua palavra, pôr em prática essa palavra e ensiná-la a todos aqueles que se tornarão discípulos. Amém? Que nós sejamos a cada dia estes servos, que o mundo possa ver esse sinal na nossa vida, de servidão, de submissão ao Senhor, porque nós temos um dono sim. A vontade do Senhor, quando Ele nos colocou em liberdade, é que nós o sirvamos por amor, que nós nos submetamos à vontade dEle por amor. Mas isso começa como? Começa se submetendo uns aos outros. A palavra diz: sujeitai-vos uns aos outros. Se você não consegue se submeter ao seu chefe, se você não consegue se submeter aos seus pais, se você não consegue se submeter ao seu líder, se você não consegue se submeter ao seu pastor, corrige isso na sua vida. Isso é uma decisão sua. Não é o Senhor que vai chegar e falar: agora você vai se submeter. Não, é de coração. Submissão é algo do coração. O Senhor não nos impõe nada, que senão não seria amor. Não seria amor. Se você não se submete por vontade própria, isso não é submissão verdadeira. E é isso que o Senhor quer das nossas vidas, que a gente se submeta a Ele de coração. E onde começa? Aqui, com os irmãos, na sua casa, no seu trabalho. Que essas marcas, essa marca de submissão, de honra, de respeito, de consideração, ela esteja estampada na sua vida. Que todos que te rodeiam possam olhar para você e não simplesmente dizer: você tem algo diferente. Não. Ali vai um homem de Deus que se submete, que honra autoridades, que submete as suas lideranças, ao seu chefe, ao governo. Amém? Glória a Deus. Eu estou olhando esse relógio está voando, gente. Mas graças a Deus eu terminei o conteúdo que eu queria passar para vocês. Aleluia. Vocês foram acrescentados em alguma coisa essa noite? Aleluia. O Senhor compartilhou, isso que o Senhor compartilhou, isso mais me abençoou do que vocês possam imaginar. O entendimento de que essa autoridade, esse poder delegado, eu só vou desfrutar dele quando eu estiver submisso completamente ao Senhor. E de que a vontade do Senhor é que nós nos submetamos uns aos outros. E que aí nós estaremos nos sujeitando a Ele. É libertador. Nós temos que fazer as coisas para o Senhor. Nós precisamos servir aos nossos irmãos como ao Senhor. Porque é Ele que nos recompensa. Não espera reconhecimento. Às vezes você espera reconhecimento do teu líder, do teu chefe. Não espera reconhecimento dele, não. O Senhor, Ele conhece o teu coração.
Ele olha dentro de você e sabe a sua intenção. Às vezes a gente faz as coisas de uma determinada forma, e às vezes não queríamos fazer daquele jeito, a intenção do coração era uma, mas o resultado foi outro. O Senhor conhece. O Senhor conhece o seu coração. Ele é aquele que perscruta os corações. Não adianta você dizer que falar alguma coisa da boca para fora, porque o Senhor conhece lá dentro. Ele conhece aquilo que está por dentro. E é lá por dentro, é lá de dentro que Ele espera que nós o sirvamos em amor, em verdade, sinceros. Amém? Grupo de louvor.